Fala, meu amado irmão, minha amada irmã, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus em Cristo Jesus te abençoe rica e abundantemente. Eu quero compartilhar com você uma gotinha do céu que veio meu espírito no dia de ontem, debaixo de um privilégio muito grande que eu tive de conversar com meu querido e amado irmão Nilo. Irmão Nilo, Deus em Cristo Jesus te abençoe, meu amado, com muita saúde e muita sabedoria. Eu tive a oportunidade de ter um diálogo enriquecedor com meu querido irmão Nilo, e ele falando das suas experiências ali, veio algo ao meu coração. Quero compartilhar com você acerca do perdão. Perdoar é necessário. O perdão, debaixo das Escrituras Sagradas, ele já é manifesto, revelado há mais de 2000 anos. Ele já é tratado. Mas a ciência também ela tem estudado o poder do perdão, e na década de 90 tiveram vários investimentos para estudar o poder do perdão, e descobriram que o perdão ele tem a capacidade de até auxiliar na cura de enfermidades físicas, tal qual até câncer. Tem o poder de auxiliar quando a pessoa se destrava, se livra de mágoas, angústias, traumas que vieram ali acarretando ao longo da sua existência. Então, de fato, nós entendemos e cremos que perdoar é necessário, não porque a ciência diz, mas porque, de fato, as Escrituras Sagradas já revelam isso há muito tempo. Então, quero te dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, você, meu querido amigo, que perdoar é necessário. Perdoar é necessário porque a falta de perdão ela tem uma raiz maligna. A falta de perdão ela tem uma raiz diabólica, satânica, que causa cadeias. A Bíblia diz, em 2 de Coríntios 2, 10 e 11, a quem perdoardes alguma coisa, também eu, disse o apóstolo Paulo. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Então o apóstolo Paulo está falando, olha só, se alguém os feriu, se alguém os magoou, se alguém os causou dano, dores, sofrimentos, lamúrias, vergonha, ele está falando, perdoe, libere, para que essa pessoa, o ofensor, também não sofra de demasiada tristeza. Aí todos nós venhamos a ser vencidos por Satanás. A falta de perdão dá a vitória ao diabo. Mas o perdão sendo manifesto atribui glória, honra e vitória ao nome do Senhor. A falta de perdão, meu amado irmão, faz com que a gente seja caracterizado por filhos do diabo. A Bíblia vai dizer em 1 de João 3, 9 em diante, qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Porque é esta a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão justa. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. E vós bem sabeis que nenhum homicida tem parte nele a vida eterna. Então, quem não libera o perdão, amado, está morto. Quem não libera o perdão não permanece na vida. Quem não libera o perdão não é de Deus, mas sim do diabo. E ele fala, nisto nós saberemos se somos filhos de Deus. E ligando ao perdão, quem não perdoa vive pecando, amado. Então libere perdão, destrave, tire essa semente maligna que Satanás tem plantado no coração de muitas pessoas, colocando orgulho. O orgulho é a cabeça de todo pecado, que faz com que a pessoa se permaneça irredutível, irreconciliável, de maneira que não se dobra e não se rende, não se humilha, ainda que tenha sido essa pessoa ofendida e não o ofensor. Mas ela coloca no seu coração que ela não tem condições de perdoar. E eu te digo, meu querido, se você não perdoa, você está debaixo de condenação. E não só condenação emocional, mas também condenação eterna.
biblicamente falando. A Bíblia vai dizer palavras de Jesus, não é a minha palavra, não é o que eu digo, não é o que eu penso, mas é a palavra de Jesus, palavra de Cristo. Jesus ele disse, Mateus 6, 14 e 15, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então isso aqui é gravíssimo, amado. Jesus ele está dizendo que a falta de perdão causa condenação. Quem não perdoa, amado, não é perdoado por Deus. Quem não libera o perdão não tem o direito de receber o perdão. E Jesus ele está falando, olha só, perdoe a ofensa humana, porque na forma de você perdoar a ofensa humana, o perdão divino é propício a você. Por isso, no que depender de mim e de você, que a gente venha nutrir relacionamento, comunhão com todos, como revela as Escrituras. Hebreus 12, 14 e 15 diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Você já percebeu que a falta de perdão, ela vai contaminando o ambiente? A falta do perdão do marido à esposa vai contaminando os filhos, vai contaminando os pais, vai contaminando os familiares, os irmãos, vai contaminando toda a rede social daquele casal. Você já percebeu que quando amigos brigam e não reatam novamente a amizade, vê como aquilo contamina todo o círculo social desses amigos? E a Bíblia diz que para nós tomarmos cuidado para que esse tipo de situação nos prive da graça de Deus. A Bíblia diz que pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Por isso, no que depender de você, amado, tenha paz com todos os homens. Romanos 12, 18 diz, a King James fala assim, empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. A Bíblia está falando, no que depender de você, meu querido, tenha paz com todos, tenha paz com a sua esposa, tenha paz com o seu marido, tenha paz com o seu filho, tenha paz com a sua filha, tenha paz com o seu patrão, tenha paz com o seu colega de trabalho, tenha paz com o seu professor, com a sua professora, tenha paz com seus irmãos em Cristo, com o seu pastor, com o obreiro, com o diácono. No que depender de você, nutre paz com todos. Se essa via de mão única depender só de você, tenha paz com todos. Aí talvez você possa vir dizer, mas pastor, eu não consigo perdoar, o Senhor não tem noção do que fulano me fez. E de fato talvez eu não tenha noção. O irmão Nilo, nesse diálogo, ele me disse assim, pastor, o poder do evangelho, ele é tão poderoso, e ele citou um exemplo extremo, ele falou, olha só, uma mulher ser abusada já é o cúmulo do absurdo, e isso causa traumas violentíssimos. Aí ele disse para mim, mas imagina um homem ser violentado, abusado, e esse homem ele tem um impacto com Cristo, ele tem um encontro com Jesus Cristo. E o Espírito de Deus convence esse homem a perdoar o seu abusador, a perdoar aquele que o violou, a perdoar aquele que rompeu com a sua virilidade. E o Espírito Santo ele dá condição para essa pessoa ofendida, magoada, traumatizada, cheia de traumas e dores, perdoar o seu abusador. Esse é o poder do Evangelho. E isso só vem por meio da fé. Falta de perdão é falta de fé. Os discípulos ouviram acerca de Jesus e Jesus disse, olha só, vocês precisam perdoar. Os discípulos falaram, Senhor, acrescenta-nos fé. Lucas 17, 3 e 4 diz, olhai por vós mesmo, e se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. E se ele arrepender-se, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Aí os discípulos disseram, versículo 5, Senhor, então acrescenta-nos fé.
Se você é alguém ferido, ofendido, magoado pelo seu pai, pela sua mãe, por um irmão, por um familiar, por um padrasto, por alguém que lhe ofendeu, pelo seu patrão, pela sua colega de trabalho, que te humilhou, que fez você passar vergonha, que te causou dor, angústia. Ei, libera o perdão. Seja livre, meu querido, desse trauma, dessa dor que te oprime e te aprisiona, porque perdoar é necessário. Por que perdoar é necessário? Porque o ofensor fica livre e o ofendido fica preso. Fica preso no passado, preso nos traumas, preso nas dores, preso no sofrimento já vivido, preso nas violações da sua existência, preso no fato já ocorrido. Mas o ofensor, ele fica livre de tudo isso, porque ele não tem um coração quebrantado e contrito. Mas se você é alguém regenerado, alguém nascido de novo da água e do Espírito, meu querido, libere perdão, que perdoar é necessário. Porque o ofensor vive, mas o ofendido, se não perdoar, ele morre. Ele morre a cada momento que ele visita o passado, o ato. Aquele ato na mente dele é como se ele estivesse acontecendo ali e agora. Perdoe o quanto necessário for. Lembra do que Jesus falou? Se ele pecar contra ti sete vezes no mesmo dia e chegar para você falando, arrependo-me, Jesus falou, perdoa-lhe. E Pedro, que era alguém descontraído, espivitado, chegou ao ponto de falar para Jesus assim, aproximando-se dele, Pedro disse, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Uma tradição, um costume. E Jesus lhe disse, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Jesus está falando, perdoe o quanto necessário for. Porque no perdão você recebe a cura, no perdão você recebe o milagre, no perdão você recebe a graça, no perdão você recebe consolo da parte de Deus, amado. Mas você pode chegar para mim e falar, mas pastor, eu não sou ofensor, eu sou ofendido, é por isso que você deve perdoar. Para você ficar livre dessa pessoa, para você não deitar a sua cabeça no seu travesseiro e dormir com essa pessoa que te magoou, que te feriu. Libere o perdão, amado. Libere o perdão. Mateus 5,23 disse o Senhor, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, e ali você lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, é ele que tem uma coisa contra você. É ele que é o ofensor. É ele que causou a contenda, ao litígio. E você está indo ofertar a Deus. Você está adorando a Deus, está servindo a Deus. E lá você lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Jesus ele fala, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário. Enquanto estás no caminho com ele, ele está falando, enquanto ele vive, vai atrás. Enquanto ele respira, vai atrás. Mas não foi eu, foi ele. Vai atrás. Porque a despeito de não ser você, ser ele, ele sempre está em você e você não está livre dele. Então vai até ele e libere o perdão. Aí ele diz, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Viu? Como que a falta de perdão causa cadeias? Por isso que eu digo, perdoar é necessário, amado. Colossenses 3,13 diz, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Por isso que perdoar é necessário, porque Cristo nos perdoou. Então, independente da ferida que você tomou, sofreu, querido, libere perdão. E eu já estou aqui terminando a minha gotinha do céu. E se você é um ofensor, se você é aquele que magoou a sua esposa, magoou o seu filho, traumatizou a sua filha, falando palavras duras, ofensivas, nocivas, agrediu fisicamente, psicologicamente, você tem magoado pessoas, causado dissensão em ministérios, desprezado outras pessoas. Se você é esse tipo de gente, um ofensor, arrependa-se. Arrependa-se.
arrependa-se. Jesus ele disse, 1 de João 1,7, mas se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus para nos capacitar a ter poder, fé suficiente para perdoar aqueles que nos magoaram, aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos causaram traumas, sofrimentos, dores, angústias, decepções. Há poder no nome de Jesus até para ter novamente comunhão com o ofensor. Há poder suficiente para isso. Ofensor, a Bíblia diz que, Salmo 86:5, pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Deus ele está sempre pronto para perdoar. Não interessa qual pecado, qual crime, qual ofensa. Se há arrependimento, há poder de Deus para perdoar pecado. E há poder de Deus para perdoar você que foi ofendido, magoado, traído, maltratado. Há poder de Deus para te capacitar, para te abençoar e fazer de você uma pessoa livre, livre. Seja livre em nome de Jesus Cristo. Seja livre dessa dor. Seja livre desse trauma. Seja livre dessa angústia. Seja livre dessa depressão. Seja livre desses sofrimentos, desses fantasmas, desses demônios que têm te oprimido. Seja livre em nome de Jesus. Pense nisso e fique na paz. Que na paz eu estou, meu amigo. Deus abençoe.